Beleza? E aqui, né, para falar sobre presencial ou home office, era exatamente a discussão anterior, né? Como será o modelo de trabalho após a pandemia? Eu vou falar e vou chamar aqui a Carla Zeituni. Cadê você, Carla? Ela que é Head e HR no Banco Daicoval. Falei certo, Carla? Falei certo, não? Falou. Olá, tudo Opa, bem, gente? Estão conseguindo graças. ouvir? Tô te ouvindo alto e claro, viu? Gostei que você disse que queria estar na outra palestra, Galvão. Que Não, negócio é esse? desculpa, Carla. Sabe qual o problema? Olha, Carla, eu vou falar uma coisa para você. Tem pessoas que são muito diferentes, são muito especiais mesmo. E olha, eu vou te falar, o Paulo Leônidas é um cara muito diferenciado. Não, eu falei para ele, ó, não vão para lá, fica aqui na Trilha Roxa, mas eu gosto bastante. É um grande amigo, viu, Carla? Um grande amigo. Mas eu não tenho dúvida que ninguém saiu daqui, porque a Carla também vai ser sensacional. Carla, muito obrigado, tá bom? Bota aí teu material para a gente poder conferir se está online mesmo. Se você está on, vai, coloca aí. Aí, presencial home office. Carla Zeituni, valeu, Carla, manda ver, a bola está contigo. Então, gente, boa tarde ou bom dia para quem ainda não almoçou, né? Eu geralmente só falo boa tarde depois que eu almoço, mesmo dependendo do horário. Então, eu queria hoje conversar um pouquinho com vocês. Eu fiz algumas pesquisas, né? E trouxe também um pouquinho da minha vivência. E vamos aí trocar o que está acontecendo e o que vai acontecer, e se eu posso dar alguma dica aí para vocês. Eu vi o que estava acontecendo no papo anterior e tem muito a ver do que a gente vai falar aqui, né? Eu estou em RH há 27 anos, minha formação é de engenharia química, então eu diria que transformação é comigo mesmo, e eu adoro estar em RH. Hoje a gente, então, vai estar falando aí um pouquinho desses desafios, da implementação do que aconteceu no home office, desses experimentos já híbridos que algumas pessoas estão vivendo, e que tem realmente desafio para a liderança, que a gente ouviu tanto no papo anterior, e para a equipe de RH, que nós que estamos liderando esse processo. É importante também deixar claro que hoje, né, a gente já vive alguma coisa, então a gente vale e tem que usar da experiência. Como vocês estão vendo aqui, isso aqui não é meu escritório, isso aqui é a minha casa. Eu lá no Banco Daicoval, eu faço já uma semana de home e uma semana de presencial. E assim a gente tem tocado a maioria das áreas. Então já está rolando o híbrido já há um bom tempo. Então, olha só, há um ano atrás, as mudanças na forma de trabalhar foram impostas em nível global. Então, o que aconteceu? A gente não teve tempo de se preparar, gente. Né? Não teve aquele lancezinho, faz um projeto piloto, vê no que dá, vamos fazer rollout, vai entrando área por área. Não, eu lembro muito bem como é que foi no Daicoval. Né? No domingo, tipo 15 de março de 2020, no WhatsApp do grupo de contingência, a gente recebeu uma mensagem dizendo o seguinte: levem apenas metade do seu time para o banco na segunda-feira. Foi assim que a gente começou a se preparar. Simples assim, né? E aí foi um tumulto só, então metade do grupo vai, máscara, gel, começa a entregar o laptop, porque a gente era zero de home office, zero de home office. E aí, o que a gente viu? E hoje olha para trás e fala o seguinte: puxa, não só o Daicoval, como todos vocês, nós não nos preparamos, não teve teste, mas até que a gente se saiu bem, não foi não? Ou seja, a gente tem essa habilidade de pegar e agir e fazer acontecer. Se a gente for olhar e comparar com quem já viveu home office, né, e eu já tinha vivido antes em 2 outras empresas internacionais, né, a gente não criou nenhuma premissa, coisa que a gente agora está querendo fazer. Né? A gente não considerou se a pessoa ia estar com informação confidencial ou não, se morava com alguém que trabalhasse em concorrente ou não, a gente simplesmente colocou no ar. Por quê? Porque naquele momento, né, a saúde global, a saúde dos nossos colaboradores era o ponto mais importante. Então, há um ano atrás, a gente foi e pronto. Eu trouxe aqui 2 números interessantes, um da Fundação do Cabral, então feito aqui no Brasil, que diz que apenas 4,96% dos participantes dessa pesquisa já tinham trabalhado em home office antes de janeiro de 2020. Então, olha o grau de home office, se a gente pudesse extrapolar, no Brasil. E embaixo é uma pesquisa da McKinsey, falando que antes do Covid, quem já tinha testado home office, então a gente usa ali
a percentagem do híbrido e do fully remote. Então, 38% das pessoas já tinham vivido o home office, ou seja, poucos, né? Poucos de nós tinham vivido realmente o home office. E aí, o que a gente observou dessa experiência aí, né? Essa experiência trouxe o quê, se a gente olhar para trás? Né? As pessoas perderam, de repente, o convívio presencial, né? Então, todo mundo, essa alegria que a gente está vendo, não rolou mais. Essa coisa de todo mundo junto, trabalhando por um projeto ou por um desafio junto, também não rolou mais. Foi um imbróglio tremendo, vida pessoal e profissional, então a gente teve que reorganizar, e eu diria que até hoje algumas pessoas ainda estão tendo que fazer essa reorganização. A gente reconhece que houve um excesso de trabalho muito grande, né? Não havia mais hora, como todo mundo diz, para você receber uma ligação, para marcar reunião. Então, você estava em casa, você não podia nem sair, né? No início era muito forte essa questão de não sair, né? De não circular. Então, tudo se misturou e a gente trabalhava à beça. Isso todo mundo trouxe. Outra questão importantíssima, que foi que a gente vivia num estado de alerta e, consequentemente, de ansiedade, né? Não só numa questão profissional, né? Quando a gente lançou, o governo foi lançando a questão todas das MPs, reduz salário, como mandar embora, né? A galera com jornada vai fazer full, não vai fazer, né? As pessoas próximas, né? Adoecendo, chegando a falecer, você vendo isso tudo muito perto de você. Então, assim, a gente estava num estágio que não era o normal, né? Então, a gente estava em alerta e uma ansiedade tremenda. Isso vai acabar, não vai acabar? Vai ter vacina, não vai ter vacina? Lembra lá atrás, agora não, né? A gente agora está já, puxa, segunda já vai para a terceira, mas resgatem vocês mesmos como é que estava isso em março de 2020. E o engajamento com as empresas totalmente em risco, né? A gente não sabia o que a gente estava vivendo em conjunto, as pessoas distantes, né? Cada um com a sua preocupação. Então, esse era o cenário de março lá, falando do Brasil, de março lá de 2020. No banco, como eu falei, a gente tinha laptop só para um grupinho pequeno que trabalhava no plano contingencial. E aí a palavra de ordem naquele momento foi cuidar, né? Eu lembro que eu fiz um vídeo, né, que bombou dentro do banco, falando, né, que eu tinha que, com isso, passar aspirador de pó, que eu dei férias para minha empregada, né? Eu tinha que passar aspirador de pó, cuidar do lixo, ver como é que eu ia fazer com roupa passada. Então, todo mundo teve que se virar nos 30, né? Todo mundo teve que também aprender coisas diferentes. E aí a gente começou a trazer isso para a liderança, foi muito legal. Então, líder, né? Marca uma conversa individual com a sua equipe, né? Olha nos olhos e começa a perguntar como é que as pessoas estão. Então, todo mundo até diz, né, que hoje em dia a gente já aprendeu aquela simples palavra que é como você está, né? Então, hoje isso passou a fazer parte do nosso protocolo. Logo em seguida, o que a gente fez? A gente começou a fornecer as ferramentas de trabalho e a capacitar. Então, a gente percebeu que o mercado estava oferecendo alguns cursos de graça, né? Ou já vinham, na verdade, oferecendo cursos de graça. A gente foi para a nossa academia de e-learning e trouxe uma série de cursos que a gente entendia que faziam diferença. Então, a gente falou de finanças para as pessoas, a gente trouxe cursos mesmo que estavam falando de home office, não sei se vocês viram isso, que estava bombando isso nas redes. A gente trouxe curso de administração do tempo, a gente trouxe curso de agile, de lean, a gente trouxe vários atributos para que as pessoas pudessem também usar aquele momento que estava um pouco mais lento, né, de produção, para aprender coisas novas. Trouxemos, obviamente, cursos relacionados à indústria financeira, né, que a gente tem um banco, e começamos a fazer ginástica laboral de manhã para o Brasil inteiro. A gente tinha esse programa presencial apenas em São Paulo e a gente aproveitou e abriu para o Brasil inteiro. Isso foi uma coisa muito interessante, que alguns programas que a gente estava meio quadrado, olhando só para São Paulo, a gente aproveitou e disse, agora é a hora e vamos oferecer isso para o Brasil inteiro. Olha que legal.
né? A gente saiu e quebrou nosso próprio paradigma e a gente ofereceu as palestras educativas que a gente sempre tinha na matriz, no auditório, e passou a oferecer para todo mundo. Inclusive, a gente dizia, traz quem mora com você nessa palestra, porque as nossas palestras educativas, que são mensais e após o horário de trabalho, são temas muito abrangentes. Então, a gente disse, vem, traz quem está com você aí na sua casa, seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seu namorado, quem estiver junto, traz e venha participar. Então, isso foi o que a gente andou fazendo e continua fazendo até hoje. Queria trazer também algumas observações e conclusões do que a gente viu através de 2 pesquisas, da Fundação Dom Cabral e da McKinsey, né? As pessoas que passaram por essas 2 pesquisas trazem algumas coisas bem interessantes. Uma, da falta de personalização das relações. Então, isso ficou nítido, né? Que quando você sai fora do presencial, que relação é essa? Hoje, a gente já tem, isso é positivo, os modelos mais adaptados ao home office, né? A gente perdeu claramente esse convívio, e aí a gente sofreu um pouco, né, isso, em reuniões, como você fazer reuniões de brainstorming, e aí a gente foi aprendendo também, e as pessoas foram aprendendo a se colocar. Então, assim, não tem aquela coisa de todo mundo ficar parado, então a gente foi aprendendo essa dinâmica. Outra coisa curiosa, tem gente que não quer voltar, né? E tem gente que quer voltar porque também não tem condições domésticas. Então, hoje, quando a gente começa a orquestrar esse retorno, esse modelo híbrido, é uma questão muito especial é olhar para essas condições domésticas de cada um de nós. Então, tem uma galera que às vezes não está com uma cadeira, né, adequada, e eu lembro que isso, por exemplo, quando eu vivi o home office lá atrás nas outras empresas, que era um dia na semana que o pessoal fazia, isso era ok, né? Eu tinha até uma colaboradora do meu time que sentava no sofá e por um dia, voa lá, né? Sentia uma dor na coluna, tudo bem. Agora, nesse momento que a gente está, onde a gente fala de 3 vezes em casa, 2, ou às vezes até full home office para algumas funções, imagina, você tem que ter condições legais. E olha que interessante que a McKinsey trouxe, que 40% das pessoas globalmente já consideram deixar seus empregos atuais até final de 2021. O mindset mudou, né? As pessoas estão buscando outras conexões com o trabalho, querem outras relações no trabalho. E aí eu pergunto, será que a gente já está preparado para isso? Quem de vocês já está em recrutamento e seleção, já ouvindo e se percebendo que as pessoas já perguntam, quase de primeira, você oferece home office? Quantos de vocês estão aproveitando esse momento e indo pegar talentos em outros pools? Por exemplo, TI, que a gente sofre tanto para pegar. Quem está indo pegar fora de São Paulo? Essa é uma oportunidade aí para a gente. Quem está sabendo aproveitar isso? Bom, o que está acontecendo, né? Que é importante. E as discussões que já estão quase que consolidando. Quando a gente olha para essa questão do volume de trabalho, né, dessa mistureba toda, uma coisa começa a ficar clara. Talvez seja a hora da gente definir os limites. Então, de 9 às 6. Outra coisa interessante nesse limite também, tem empresas que já estão definindo que talvez de meio-dia às 2 não possa se marcar reunião, para exatamente dar flexibilidade para as pessoas. Olha que interessante. No outro, quem estava no outro bate-papo, eu estava ouvindo falar de premissas, possa ser uma das premissas. Já se fala de um modelo em 3 vezes no trabalho, 2 vezes home office e 2 dias de fim de semana. Então, como é que você vai trabalhar isso? Outra coisa importante, será que vale definir que todo o time tem que estar 1 dia presencial por mês, pelo menos? O time vai se juntar? E se isso acontecer, aí puxa lá o último bullet, da logística. Se a gente está falando que algumas empresas não vão ter lugar para todo mundo, como é que você vai fazer isso? Então, coloca isso na pauta. Você, quando fizer isso, deixa eu puxar logo o gancho da logística. Você vai ter áreas onde as pessoas possam sentar em função do assunto que ela trata? Ou, por exemplo, uma pessoa de folha de pagamento vai poder sentar no meio da galera, de qualquer um? Ou a gente vai ter algumas áreas pela informação que lida
reservada num canto, e essas não vão poder se misturar. Então, esse é o conceito de vizinhança que eu trago aqui. Para você fazer dança das cadeiras, você está preparado tecnologicamente para isso? Vai fazer booking, reservar lugar? Então, isso tudo tem que já estar na pauta, gente. Já está sendo discutido. Outra questão, quem define a escala? A gente vai deixar livre para cada líder definir isso com a sua área? Ou a gente vai definir algumas premissas e isso vai ser cumprido? Todo mundo vai poder fazer home office? A gente vai resgatar aquelas preocupações de informação confidencial, com quem a pessoa mora? Ou vai deixar livre, porque a gente viu que, no final das contas, isso não tem impacto? Porque também é a hora, cuidado, de quebrar paradigma. Não precisa voltar. Saiu um trabalho muito legal, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Essa semana que eu recebi da Gartner, que fala da quebra de 7 mitos, desculpa. E ele traz uma coisa interessante. Gente, tá na hora da gente mesmo quebrar paradigma e não voltar atrás. Cuidado, né? Não vamos pegar todo esse aprendizado que a gente teve e até as dificuldades, e por causa das dificuldades voltar atrás. Como a gente falou, se a gente agora é um RH estratégico, não vamos simplesmente pegar debaixo do braço o que a gente fazia e dizer, olha, não deu certo, vamos voltar. Nada disso. Não é para voltar nada. É para a gente repensar. Ó, o modelo híbrido é, de fato, mais complicado. Então, é hora de reavaliar, desconstruir. Não é hora de voltar com nada. Pelo amor de Deus. O mundo é outro. A jogada é outra. Não façam isso. Tragam as pessoas de processo, tragam as pessoas de TI, tragam as diretorias para perto de RH. Está na hora de definir, redefinir algumas coisas, não só os processos de RH. Vocês já pararam para pensar nisso? Que não é só o RH que vai ter que repensar, que vai ter que reposicionar, é o sistema como um todo, porque o momento é outro, para valer, de verdade. E aqui vão algumas conclusões aqui, ó. A gente vai ter que pensar e trabalhar o conceito de liderança remota. Não tem jeito. E aí a gente vai ter que fazer dos líderes um ouvinte verdadeiro, ou uma liderança verdadeira. A gente vai ter que tornar os integrantes parceiros. Ou seja, a gente vai ter que deixar espaço para esses caras darem opinião, contribuírem. E aí tem muito a ver lá embaixo, ó, com a cultura colaborativa. A gente vai ter que ter uma mentalidade de testar e aprender. A gente viu isso. E o mundo vai estar nessa vibe. Não vai ter espaço para tanto teste e acertar. Não. A gente fez isso e viu que dá para fazer. Né? Eu trabalho num banco que eu tenho aprendido muito com eles. É um banco de dono familiar. E eles me ensinaram a sair fazendo, né, sem medo de errar e acertar no caminho. E vale a pena, gente. Não dói. E errou, acabou. Bora. Levanta, corrige. Né? Essa coisa de planejar tanto ficou para trás. O mundo está exigindo essa dinâmica nossa. E saúde mental, como veio para a pauta, casos de burnout, vamos aproveitar o ISG e vamos apoiar nossos colaboradores nessa temática. O que eles estão fazendo? Estão misturando ainda a vida profissional e pessoal? Vamos separar um pouco, vamos cada um ter o seu espaço. Lembra que a gente falou dos horários? Então, outra coisa que veio para ficar e vai destruir a hierarquia, a informalidade. A gente vê hoje como as coisas estão mais informais, como as coisas estão mais rápidas, os aplicativos, as pessoas postando um monte de coisa, sendo influencer de um monte de coisa. Então, a informalidade veio para ficar. Como é que está, então, o seu modelo de comunicação com seus colaboradores? Qual é o seu modelo de decisão?
Você está totalmente vertical? Quantas alçadas tem que ter? Você dá autonomia para a galera ou não dá? Porque, olha só, remotamente, como é que você vai fazer isso tudo? O cara tem que ficar ligando para você o tempo inteiro? Perguntando o que você acha? Será? Gente, a dinâmica está outra. Você precisa agir. Você precisa dar voz para essa galera toda que aprendeu isso durante a pandemia. Capacitação futura. Quantas pessoas, com a chegada da automação que a gente teve que colocar a inteligência artificial, vão perder seus postos de trabalho? Você preparou essa galera para o passo seguinte? Porque, obviamente, assim, automatizou, trouxe inteligência artificial e, naturalmente, tem com isso novos postos de trabalho acontecendo na sua empresa. Você precisa de gente para esses novos postos. E essas pessoas conhecem a cultura da sua empresa, conhecem a história da sua empresa. Você preparou essas pessoas? E você está preparando os próximos que vão perder esses postos de trabalho? Como é que você está fazendo? E você está levando muito tempo ou você está ensinando essas pessoas de uma maneira mais rápida também? Cultura colaborativa e agile. Como que a gente vai, então, fazer nessa separação toda física, as pessoas continuarem a colaborarem, ou colaborarem ainda mais? Você está abrindo as portas ou você está ainda com a hierarquia te mantendo isolado? As pessoas têm canal para colaborar, podem falar o que pensam, podem dar sugestões. A área vizinha que usa o seu serviço, você pergunta para ele, ele colabora com as melhorias do seu processo? E você está usando isso com metodologia agile para colocar isso em prática rápido, ou você está ainda montando comitê para avaliar, para validar, para priorizar, ou você está indo para a ação? Questões trabalhistas vão mudar. Teletrabalho, a gente tem pouca questão ainda formalizada. A questão do acidente de trabalho, como é que fica? Né? Então, esses são temas que eu acho que a gente precisa, sim, trabalhar, são temas da pauta. E mais do que isso, acho que a gente precisa tomar cuidado para a gente não retomar os modelos antigos, achando que a gente vai perder a cultura, né? Que tem funções que não podem ser home office. Cuidado com isso, para a gente não voltar a ser um RH operacional. Dependendo das respostas que a gente dê agora, a gente perde essa cadeira estratégica. E, obviamente, que, como sempre, né, a liderança é um fator-chave. Então, invista no desenvolvimento. E esse desenvolvimento, às vezes, não necessariamente são treinamentos formais. Crie grupos, né, onde eles possam, inclusive, dividir experiências entre eles. Onde eles possam trocar temas. Onde você jogue um tema para eles elaborarem em cima. Bom, gente, essa era a reflexão que eu queria trazer. Né? Tem aqui o meu nome, meu contato. Estou aberta. Carla! Oi. Carla! Eu acho muito legal quando eu estava falando com o João e quando eu falei com o Marcelo, que foi a primeira palestra, sabe o que eu acho legal? Quando a gente mete o dedo na ferida, assim, né, e fala assim, olha só, vocês vão querer voltar a ser o que vocês eram, né? Eu achei sensacional a tua perspectiva, o que você trouxe de discussão, Carla, porque aumentou a complexidade da discussão. Por quê? Por que aumentou a complexidade da discussão? Não é só você ser um RH que tem um colaborador. Esse colaborador está afim de ir embora, Carla. 40% vai te jogar a toalha. Ele percebeu que o mundo online tem uma série de possibilidades. Aí o cara, por exemplo, como a gente está discutindo, o cara se mudou para o interior ou se mudou para a beira da praia e faz o trabalho dele bem feito da beira da praia, ou seja, é alguém que faz da beira da praia bem feito,
jeito, é o que eu falo para todo mundo. Eu aqui, eu dou aula online, eu faço consultoria online, eu posso morar em qualquer lugar do mundo e eu vou morar em qualquer lugar do mundo que eu quiser, isso é muito legal. Aí alguém fala para ele assim, não, olha só, a partir de agora só se você voltar para cá. Aí ele vai falar assim, eu voltar? Filho, olha só, tô fora, toma a toalha, tuf, e eu vou fazer. Então, o que o RH, como o RH vai ter que interpretar isso tudo, né? E aí, na minha opinião também, Carla, não sei se você concorda comigo, passa inclusive por... você vai ter que negociar com esse cara muito mais do que você negociava antes, porque os realmente competentes estão se olhando no espelho e vão falar assim, que é isso, rapaz? Eu consigo fazer o negócio acontecer, como eu falei, ensinando meu filho a andar de bicicleta, né? Na hora do almoço, indo até a piscina ou indo até a praia, dando uma corrida na beira da praia, fala. E eu acho que é interessante, porque uma palavra que vocês usaram no encontro passado é premissa, e não regra. Isso. Né? Porque tem muito RH adora colocar regra. Cuidado. O que acontece... assim, quadradinha, para todo mundo seguir. E quando a gente está falando de premissa, é isso aí. Vários goals, né? Onde as pessoas, a gente vai entender que cada um é diferente, que a dinâmica de cada negócio, por exemplo, eu tenho lá, né? No Daicoval eu tenho o banco, eu tenho uma asset, eu tenho uma leasing, eu tenho loja de câmbio, loja de câmbio. Imagina se eu quiser colocar uma regra única para isso aqui. Ferrou. Rapaz, a casa vai cair de um jeito que ela não vai ficar de pé nunca mais, é isso aí. Olha, Carla, que bom falar com você. Muito obrigado pelos teus conhecimentos, muito obrigado por tudo que você já fez, muito obrigado por compartilhar isso com a gente, viu? Foi um prazerzão ouvir você, ouvir a verdade. Eu costumo dizer a mesma coisa que eu falei para o Marcelo, a gente tem que falar e chamar o diabo pelo nome, sem ter medo de chamar ele pelo nome, que vem para a briga aqui para tu ver se eu não te encaro, né? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer e é o que eu também percebi no teu bate-papo, na tua palestra. Carla, muito obrigado, uma boa tarde para você, uma ótima semana. Obrigado por ter contribuído com a Live Universe, viu? Prazer. Boa restinho de segunda-feira para todo mundo. Boa.